Olá, queridos e queridas estudantes do curso de Matemática para o Enem. Com grande alegria, né, que nós vamos aí à aula 18. Estamos aí no fim do nosso livro referência, que é o de Matemática Elementar, volume 1, Conjuntos e Funções. E eu gostaria mais uma vez de parabenizá-los pela persistência, pela força, pelo êxito de ter chegado até aqui, né? Confesso que alguns estudantes ficaram pelo caminho, né? O que é notório. Lá no ambiente virtual nós tínhamos até então 112 participantes e com o último simulado que nós fizemos avaliativo nós só tivemos 3 entregas. Então a participação nas tutorias e na entrega das atividades tem sido muito baixa, mas enquanto nós tivermos estudantes, por mais que seja em uma pequena quantidade, ativos, nós vamos continuar o curso e vamos até o fim aí, tá? A preparação para a prova do Enem. Nessa aula 18 nós vamos estudar sobre função modular. Vocês lembram que nós já estudamos os outros tipos de funções nas aulas anteriores, função afim, quadrática, enfim. Agora nós vamos estudar a função modular. Para mim, né, essa função é a mais simples de se entender. E lá no contexto do livro, o autor fala de uma forma bem rápida, né, mas cita exemplos muito pertinentes e que nós vamos precisar estudar para o nosso curso, porque consequentemente são assuntos que caem no Enem e nos possíveis vestibulares que vocês forem fazer, tá certo? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vocês já perceberam que no estudo de funções a gente tem um modelo de função e a partir dela a gente faz a construção de um gráfico. E esse gráfico ele vai ficar mais fácil porque a gente vai conseguir visualizar o comportamento dessa função. E na função modular não é diferente das demais. Então, vê só. A função modular é uma função definida por várias sentenças abertas, ou seja, uma função f pode ser definida por várias sentenças abertas. Deixa eu pegar aqui o lápis. Cada uma das quais está ligada a um domínio de um contido no domínio da função. Exemplos preliminares, seja a função definida dos reais em reais definida por f de 1 para x menor que 0. Então, nós temos aqui, pessoal, a função no gráfico, né? Por que ficou aqui? Porque vocês percebam que ele falou que era menor do que 0. Então, os números menores do que 0 são aqueles números que são negativos, né? E desse lado aqui da reta, do lado esquerdo, nós temos aqui, né, os números negativos. Aqui a gente tem o menos 1, menos 2, tá? Aí o próximo, f de x igual a x mais 1 para x maior igual que x e menor que 2. No caso, nós temos essa função aqui, né, pessoal? Perceba que ela é maior do que x, mas ao mesmo tempo ela é menor do que 2, né? E f de x igual a 3 para x maior ou igual que 2, que nós temos aqui, né? São números maiores ou iguais que 2. Percebam que aqui nós temos o ponto aqui no 2 e o 3, né? Porque não é maior e vai ser igual a 3, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá para o próximo. Bom, pessoal, então vamos lá entender a definição, o conceito de módulo. Vê só, sendo x pertence a tais reais, define-se módulo ou valor absoluto de x, que se indica dessa forma aqui, tá, pessoal? Com dois traços assim grandes, tá? Na vertical, por meio da relação módulo x igual a x se x for maior ou igual que 0, ou o módulo de x é igual a menos x se x for menor que 0. Vê só, pessoal, isso significa que o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Por exemplo, se eu quero saber que o módulo de 1 vai ser igual ao próprio 1, tá? Vê só, o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número, tá? Esse aqui, basicamente, é a demonstração dessa primeira, não está como uma propriedade, tá? Mas é um conceito. O módulo de um número real não negativo é igual ao oposto desse número, ou seja, pessoal, assim como eu tenho aqui, por exemplo, o menos 7, ele vai ficar, pessoal, positivo, tá? Essa vai ser a alteração dos números negativos. O zero, como ele é nulo, ele não tem alteração. Mas veja só, menos 3 sobre 5, ele ficou positivo, tá? Mas percebam que o 2 é positivo, ele continua sendo positivo, tá? Esse sinal de positivo aqui não é necessário colocar, porque a partir do momento que eu coloco um número, quando ele não tem nenhum sinal, subentende-se que ele é um número positivo, tá certo? Assim como aqui no mais raiz de 3, ficou mais raiz de 3, tá? A gente só tira o módulo, mas o valor positivo permanece, tá certo? E para valores negativos, eles tornam-se positivos, tá certo? Como no caso aqui do menos 3 sobre 5, ficou mais 3 sobre o 5, tá certo? Esse conceito vai ser muito importante para que a gente possa lá na frente fazer os exercícios. Vamos lá, pessoal, vamos para o conceito de fato de uma função modular. Uma aplicação de R, deixa eu pegar o lápis aqui.
Uma aplicação de R de reais em reais recebe o nome de função módulo ou modular quando a cada x pertencente associar um elemento módulo pertencente aos reais, tá? Então, basicamente, essa daqui, pessoal, é a demonstração de uma função modular, tá certo? Bem simples, né? Aí vê, utilizando o conceito de módulo de um número real, a função modular pode ser definida também da seguinte forma. Assim como a gente já tinha visto anteriormente essa anotação aqui, né? Deixa eu só alterar aqui, peraí. Pronto, aí vê, pessoal, vocês já observem que essa demonstração aqui nós já tínhamos visto anteriormente, né, no slide anterior, que diz basicamente x se x for maior ou igual que zero e menos x se x for menor que zero. Isso aqui é meio óbvio, tá? Aí vê, o gráfico da função modular é a reunião de duas semirretas de origem zero, que são as bissetrizes do primeiro e segundo quadrantes. Pessoal, esse conceito de quadrante é lá no assunto de plano cartesiano. Inclusive, eu acho que foi o assunto da nossa terceira ou foi quarta aula, porque a primeira foi de conjuntos, né? Nós estávamos seguindo o livro referência. Então, o primeiro quadrante, pessoal, ele é aqui, tá? O segundo quadrante é aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui, tá? Então, vocês percebam que aqui nós temos o primeiro e o segundo quadrante com a bissetriz, né? E vocês percebam que a imagem, ele vai ser os reais positivos, tá? Percebam que eles estão, que o gráfico, ele está acima do zero aqui, tá? Que a gente tem o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, tá bom? Primeiro quadrante, segundo quadrante, nós temos aqui a bissetriz dos reais sendo números positivos, tá certo? Aqui nós temos f de x igual a menos x, porque são os valores negativos. E aqui nós temos f de x igual a x, porque aqui ele vai assumir valores positivos, tá? Aqui nós temos valores negativos para x, positivos para y. Aqui nós temos positivos para y, positivos para x no primeiro quadrante. Certo, pessoal?